Vamos, irmãos, nos unir numa vibração de imenso amor e gratidão a Deus, a Jesus, a família espiritual, elevando o nosso pensamento e entrando em comunhão com as equipes, com as estações de tratamento, bacias, com as colônias, com todos aqueles que trabalham conosco, que vêm para o estudo e a pesquisa. Vamos agradecer por este encontro que nos é permitido, agradecer a cada encarnado, a cada irmão aqui presente, agradecer a Eli, a Dona Araci, agradecer a oportunidade que nos tem sido dada e que aproveitemos o conteúdo de cada aula da melhor maneira possível, durante a vigília e durante o sono do corpo físico, estudando, pesquisando. Vamos agradecer humildemente. Que assim seja. Hoje, nós vamos estudar o livro O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo tem algumas passagens, orientações de Kardec, dada em 1859. E hoje nós vamos ver alguns capítulos, alguns itens desse trabalho, que são as noções elementares do Espiritismo, que é o capítulo 2, do item 54 ao 104. E Kardec, ali, ele vem nos colocar sobre nós, médiuns, nós, espíritas. E ele coloca claramente nesse pequeno livro. Os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões. Ou seja, nós vamos encontrar a mediunidade de várias e várias formas. Através dos efeitos físicos, através das comunicações inteligentes, dos médios videntes, médios falantes, médios audientes, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes. Existe uma variedade. No livro dos médios, nós podemos encontrar, no capítulo 16, se não me falhe a memória, ele vai nos mostrar um quadro sinótico. E dentro desse quadro sinótico, nós vamos encontrar 71 variedades de aptidões mediúnicas. Então, nós observamos que essa ciência espírita, ela vem nos mostrar o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium. E o papel desses últimos nas comunicações, ou seja, o que eles podem trazer, a orientação, a instrução, as lamentações, como nós podemos trabalhar com essa imensidão que são os espíritos que nos envolvem. Como diz o livro dos Espíritos, os espíritos podem influenciar as nossas vidas muito mais do que a gente possa imaginar. Então, portanto, nós estamos assim envoltos e eles querem se comunicar. E Kardec ainda vem nos colocar que é um erro acreditar que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Então, não precisa ser médium, não é eu médium, eu espírita, não. Isso, a mediunidade, ela não é pré-requisito dos espíritas. Todos nós, a humanidade toda é médium, cada um dentro da sua atividade, do seu grau de evolução. Não existem médiuns universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos.
Quando Kardec, em 1857, começou a observar as mesas girantes, quando os espíritos ali começaram a se comunicar, em meio de comunicação com Kardec, ele observou que a variedade era imensa de espíritos. E eles poderiam e podem se comunicar em todos os momentos, em todos os locais, em onde eles desejarem. Sem a harmonia, que só podem nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Ou seja, o médium, eles têm que estar em condições de receber os espíritos. Lembrando que os espíritos os colocam de uma forma claríssima, que a comunicação não é daqui para lá, é de lá para cá. A ação dos espíritos é sobre nós. Eles nos envolvem com o seu fluido e nós recebemos a ação, a assimilação fluídica e passamos a comunicar através das comunicações inteligentes ou das comunicações através da psicofonia ou ouvir os espíritos, ou através de músicos, ou através de todo esse contexto que os espíritos podem tentar se comunicar conosco. Isso para nós é importante. E qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do modo de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades. E não é isenta de inconvenientes para quem tem a experiência necessária. Achar que ser médium, eu sou médium, ou alguém te diz, você é médium, você vai receber espíritos imediatamente, pode tirar o cavalinho da chuva. Antigamente, poderia até ser, havia médios inconscientes. Hoje, nós observamos que a mediunidade ela é 99% consciente. Nós sabemos. E, às vezes, nós rejeitamos. Nós somos tão, assim, imperfeitos dentro desse conhecimento, dessa prática experimental, que, às vezes, nós ainda precisamos receber uma enxurrada de vibração, de fluidos densos para despertar e acordar e verificar que ali está a ação de um espírito. E isso nos traz alguns inconvenientes. E esses inconvenientes nós só vamos sanar, aprender através da leitura, através do estudo. Então, o médium tem que estudar. O livro dos Espíritos aí está, o livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênese, o céu e o inferno, o que é o Espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Nós temos 12 volumes da Revista Espírita, nós temos uma imensidão de livros que o Chico nos deixou, que André Luiz nos deixou, que Emmanuel nos deixou. Nós temos livros aí que estão abrindo os nossos horizontes através do Robson Pinheiro, através de Pai João de Aruanda, nos mostrando para que a gente possa distinguir as diferentes naturezas, os espíritos que se podem comunicar, abrindo esse horizonte, tirando o véu da nossa ignorância, somente através do conhecimento, através do estudo. E isso faz com que a gente venha conhecer a causa de todos esses fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhes podem ser postos, a fim de que se não perca tempo pedindo. Não é menos necessário conhecer todas as condições. E escolhos da mediunidade a influência do meio das disposições gerais. Então, no capítulo 16, Estude Médium. O livro dos médiuns vem nos mostrar, na sua segunda parte, essa imensidão, tipos de mediunidade, para que você possa compreender, para que você possa entender, para que você possa
solucionar os seus problemas, as suas atividades. E nisso tudo, quando nós não temos o conhecimento, quando nós não temos essa abertura de entender, nós sofremos alguns escolhos. E essas dificuldades podem nos causar danos. E um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. A obsessão nos assola. Por quê? É o domínio de certos espíritos que podem exercer sobre nós, médios. Nós sofremos a ação desses espíritos que nos impõem sob nomes apócrifos e impedindo que se comuniquem com os outros espíritos. Esses espíritos falsos, esses espíritos duvidosos, esses espíritos inconsequentes e esses inconvenientes fazem com que esses espíritos mentirosos, esses espíritos que causam a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, venham nos prejudicar, venham interferir nas comunicações com os nossos protetores, com os nossos guias espirituais. E isso nos causa um obstáculo. E esse obstáculo, ele se depara todo experimentador e observador novato, todo médium novato, o médium experiente, aquele que já tem uma equipe espiritual, ele tem que estar atento, porque ele também está sobre os olhares dos seus obsessores, dos seus rivais, dos seus adversários, que não conhecem esses caracteres desses espíritos, podem entrar nessa grande trama, podem se levar pela ilusão das aparências. E esse estudo prévio, e esse estudo de conhecimento, e esse estudo esclarecedor da doutrina espírita, ele vem nos dar a orientação para o observador sério. É útil para o observador, mas indispensável é ao médium, a quem fornece os meios de prevenir um inconveniente que lhe poderia trazer bem desagradáveis consequências. Isso é importante. Então, por esta razão, nunca será bastante recomendado a necessidade do estudo antes da prática. Estudar é você se libertar das trevas da ignorância, é se libertar daquele mesmismo, é você se libertar de ser vaquinha de presépio e aceitar tudo e todos, tudo que falam, tudo que te orientam e você não usa a razão, e você não usa aquilo que você tem de conhecimento. É importante. E esses escolhos se apresentam através da obsessão. E a obsessão apresenta-se em 3 graus principais e bem característicos. E esses bens característicos, ele tem que ficar gravado na mente do médium. O médium tem que gravar, ele não pode se perder. Porque nós podemos sofrer a ação desses espíritos numa obsessão simples, na fascinação e na subjugação. A obsessão simples, ela já diz, é uma obsessão simples. O médium tem perfeitamente consciência de não obter coisa alguma boa. Ele sabe que tem algo do lado dele, está ali todo dia perturbando, trazendo a discórdia, trazendo aquela preguiça, trazendo aquelas ideias, trazendo aqueles momentos de tristeza, de angústia. Passa, ele vai embora, aí no outro dia ele volta naquele mesmo horáriozinho. Tá? Ele não se ilude acerca da natureza do espírito que se obstina em se lhe manifestar e do qual deseja desembaraçar. Quer dizer, ele acha gostoso. Aquele espírito vem, fala besteira, brinca, é brincalhão, é aquele que se diverte, ele acha graça, ele envolve. Nesse caso, não oferece gravidade alguma, mas é um simples incômodo do qual o médium se liberta
deixando-se momentaneamente. Então, orai e vigiai. Aquele espírito preguiçoso, aquele espírito está ali, não quer fazer nada, não quer estudar, não, só quer dormir, tá? Aquela vidinha mansa, pacífica. Socorre esses espíritos, socorre essas entidades, busca o socorro, se desvincula daquele espírito antes que ele aumente a sua ação sobre você, que ele comece a te dominar, que ele comece a te envolver. Hoje ele vem com gracinhas, amanhã ele já vem com ilusões, e você cai nessa fascinação obsessional, que nós temos que tomar cuidado. Ela é muito grave, porque nela o médium é completamente iludido. Ele aceita alhos por bugalhos. Ele aceita tudo. E ele é envolvido no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo. Ele é usado. Ele vira joguete. O médium vira joguete desses adversários, desses espíritos. O espírito que domina apodera-se de sua confiança, a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. Então, o que o espírito fala, ele aceita 100%, sem análise, sem usar a razão, sem usar o conhecimento. É estimulado o seu orgulho. Esse caráter distintivo desse gênero de comunicação é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar bom, justo e verdadeiro senão o que ele recebe. Então, é aquilo, eu acredito, ele é bonzinho, olha, ele vem cheio de colorido, olha, ele vem dourado, tome cuidado, médium. Os espíritos bons, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, eles não precisam de cores, eles não precisam te dominar, eles vêm te orientar, eles vêm mostrar o correto, eles vêm te mostrar a certeza do caminho onde você deve seguir, mas a liberdade é sua, é você que decide, ele não te impõe a repelir e ele mesmo considerar o mal todo o conselho e toda observação crítica, preferindo romper com os amigos, a convencer de que está sendo enganado. Quantas vezes nós já ouvimos e vimos médiuns discutirem com os verdadeiros amigos? Por quê? Porque ele se coloca, porque o Espírito disse, e ele bate na tecla, e ele não aceita. Ele não é humilde para observar, para analisar, para refletir. Ele enche-se de inveja contra os outros médios, cujas comunicações sejam julgadas melhores que a sua. É aquele que dentro da casa espírita, ele é o primeiro, ele tem um lugar só para ele sentar, só as comunicações dele é que são elevadas, só ele recebe espíritos superiores, espíritos de alta hierarquia, os outros nada são. Querem impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não podem dominá-las. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. O estímulo ao orgulho, ao estímulo à vaidade, à inveja, as reuniões que começam a ficar agressivas, começa a haver ali disputas de cargos dentro da casa espírita, quando dentro do nosso próprio lar nós vamos verificar que nós passamos não a ser humildes, mas nós somos ditadores, estamos sendo ali envoltos em espíritos dessa condição. O espírito pode chegar ao ponto de conduzir o indivíduo a dar os passos mais ridículos e comprometedores. Então, nós temos que lembrar, ele está sendo iludido, hipnotizado, ele vai ser joguete,
ele vai ser manipulado por essa falange. Pode ser uma falange, pode ser um espírito só, mas que ele começa a agir, a te manipular, a te iludir, buscando a tua confiança. Então, é importante você estar atento a tudo isso, médium. E aí nós vamos passar para a subjugação obsessional, onde nós vamos ver que isso já é um passo a mais. Se antes, na obsessão simples, o espírito chegava e vinha devagarzinho com brincadeiras, passou para a fascinação, para a ilusão, para a manipulação. Já na subjugação, que outrora conhecida como possessão, é um constrangimento físico, exercido sempre por um espírito da pior espécie, e pode ir à neutralização do livre-arbítrio do paciente. Então, ele se aproximou de você, ele adquiriu tua confiança, ele te iludiu, você está na mãozinha dele, agora ele vai te constranger fisicamente. Ele acionou todos os pontos. Ele pegou você fisicamente, espiritualmente, e agora o seu espírito está sobre a ação dele. Você perde o seu livre-arbítrio. Ele se limita, muitas vezes, a simples impressões desagradáveis. É aquilo que o médium fala. Ele incorpora, fala, faz, manipula, faz agressões físicas e verbais, faz atos desagradáveis, e quando o espírito sai, ele não se lembra de mais nada. Provoca, muitas vezes, movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes, de que o subjugado, às vezes, compreende o ridículo, ele sabe, mas ele não pode abster-se, ou seja, ele não tem o domínio de expulsar esses espíritos. Isto nós observamos muito. E, às vezes, as pessoas acham, olha, aquela pessoa está assim, assado, ela está louca. Não, ela está sobre a ação dos espíritos, de falanges. E falanges, às vezes, que podem acionar uma família, que pode acionar uma cidade, que pode acionar a casa espírita, provocando o fechamento, a discórdia, a desarmonia. E esse estado de inconsciência ou de dominação, de constrangimento exercido, é um estado diferente da loucura patológica. Nós encaramos a loucura patológica como se fosse igual. Não, ela não é, porque erradamente se confunde, pois a possessão não há lesão orgânica alguma. A lesão da loucura patológica é física. Há uma lesão no cérebro. Há uma ação ali que, às vezes, ele traz de vidas passadas, porque houve uma lesão. Mas a subjugação, a obsessão não é loucura. É a ação dos espíritos. A loucura propriamente dita, a causa do mal é interna. E a subjugação é externa. Externa. A ação do espírito, ela está fora. O espírito não adentra o corpo do médium da pessoa de forma alguma. Ele está ali constrangindo, ele está ali envolvendo fluidicamente aquele ser. Então, é importante restituir o organismo ao seu estado normal, retirar aquelas falanges, aquelas entidades que ali estão, subjugando o médium. A causa da subjugação
ela é externa e tem necessidade de libertar o doente do inimigo invisível. Não adianta você dar remédios materiais, porém com uma força moral superior à dele. Você só pode retirar. Se você não pode, reúne uma equipe que tem condições e vamos socorrer aquelas entidades. Nós, hoje, médios, temos condições. Nós, médios dirigentes, temos condições. Temos esse grande laboratório que é a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral, para recolher todos esses inimigos invisíveis e libertar o nosso ente querido, nos libertar desta ação que os espíritos nos envolvem. Essa ação, ela é ordinariamente individual, porém, quando uma falange de espíritos maus se lança sobre uma povoação, ela pode apresentar caráter epidêmico. Então, pode se utilizar individualmente? Pode. Pode atingir a família? Pode. Pode atingir um povoado? Pode. Pode atingir uma nação? Pode atingir. Nós estamos sendo atingidos. Os cristãos estão sendo envolvidos, estão sendo exterminados pelo mal, por uma falange de espíritos maus. E nós temos que estar conscientes para nos libertar, libertar a nós, libertar a nossa família, libertar a nossa nação, libertar o nosso país, libertar o nosso mundo, libertar-nos dessa grande subjugação que querem nos atingir. Um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e que ela se encontra de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Por isso a necessidade nossa, nós, médiuns, temos esse conhecimento para auxiliarmos, tirarmos da fascinação as pessoas, tirarmos nós dessa subjugação, não nos deixarmos nos envolver. E o conhecimento é a libertação. O conhecimento é a luz. A doutrina veio para nos libertarmos das trevas, da ignorância. Veio nos mostrar o caminho, veio nos mostrar as verdades que foram extirpadas no passado, fechadas no passado, que foram escondidas, e Kardec veio e trouxe, e os espíritos nos deram esse conhecimento prévio dos meios para distinguir os bons dos maus espíritos. É, pois, indispensável ao médium, que se não quer expor ao cair nesse laço. Então, médium, orai e vigiai para não cair em tentação, disse Jesus. E isso nós temos claramente de entender e olharmos para nós. Não adianta olharmos para o outro, não adianta olharmos para o nosso vizinho, não adianta olharmos para aqueles que estão distante de nós, para os nossos familiares, se você não cuidar de você, médium. Você é o alvo principal, você é o alicerce, você é a coluna mestra do seu lar. Se você cair, todos caem. Todos caem. Então, é importante o conhecimento. É você ver, ouvir e trabalhar. Você ver, ouvir, sentir e colocar em prática o seu conhecimento. Qualidade dos médiuns. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse ou aquele médium, segundo a simpatia que sentem por eles.
Se lá naquele rincão distante há aquele médium imperfeito, e só tem ele que possa dar a comunicação, levar a orientação, os espíritos vão utilizá-lo. Se nós que temos essa capacidade nos colocamos duvidosos, se deixamos de trabalhar a nossa mediunidade, nós estamos falindo, nós estamos rejeitando. E os espíritos, eles não querem saber. Ai, tem qualidade, é bom, é mal. Não. Eles divulgam, eles aí estão trazendo a sua mensagem. A boa ou má qualidade de um médium, ela não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em receber apenas as boas, e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores. Saber separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo, isso é bom. Ser claro. Não se comunicou comigo um espírito bom. Por quê? Porque eu conheço fluidos. O fluido dele era denso, o fluido dele era irritante, o fluido dele era orgulhoso. Ah, mas ele veio trazendo uma mensagem linda. Analise. Se o fluido não era bom, como que ele poderia trazer uma mensagem linda e maravilhosa? Ali está um enganador. Ali está um espírito leviano que quer adquirir a sua confiança. Médium, atento a isso. O poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos está na razão da sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades que constitui um homem de bem. Busque as qualidades do homem de bem. Busque a sua superioridade moral, se despindo do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, das suas maldades, dos seus erros, recolhendo os espíritos obsessores, rivais, adversários do passado, socorrendo-os, os seus familiares que aqui estão. É isso que ele vai lhe dar, essa superioridade, essa conquista junto aos espíritos. É por esses dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire ascendência sobre os maus espíritos. Eu só posso orientar, instruir, socorrer aqueles que estão numa ascendência abaixo a minha. Eu recebo orientações e instruções dos meus benfeitores espirituais, do meu anjo guardião, desses espíritos sábios, prudentes, benevolentes, desses espíritos familiares que estão com uma ascendência moral a minha. Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-lo de si mesmo. Como se eu sou preguiçosa e eu quero afastar os espíritos preguiçosos. Eu vibro na mesma sintonia. Então, eu tenho que pedir aos espíritos benfeitores, amigos, familiares, eu tenho que pedir à minha equipe espiritual, médium, peça, retire, desintegre, desmaterialize, antes que esses espíritos venham se impor, venham fazer com que eu abaixe a cabeça e eu possa sofrer imposições destes. Eu tenho que me libertar, eu tenho que me libertar da minha depressão, eu tenho que me libertar dos meus maus pensamentos, das minhas atitudes, dos meus erros passados. Isso é muito importante. Para impor ao médium esses espíritos imperfeitos, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas, as nossas fraquezas. E entre os nossos defeitos, o que lhes dá maior margem é o orgulho. Nós temos uma árvore frondosa de orgulho que devemos esmagá-la, extingui-la, eliminá-la, neutralizá-la.
esses nossos defeitos, esse sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médiuns obsediados e principalmente nos fascinados. Então, a mediunidade vem nos dar a luz. Mediunidade é luz. Os espíritos aí estão nos orientando, nos instruindo. Limpe-se, corte o seu orgulho, corte. Ele é o que faz e que se julgam infalíveis e repelem todos os conselhos. Ele é aquela chaga que nós trazemos dentro de nós, que impede de nós separarmos o certo do errado, o bom do ruim. Médium, alerta máximo. É importante. Esse sentimento de orgulho é, infelizmente, excitado pelos elogios de que são objetos. Eu costumo dizer, não me elogie, mostre os meus defeitos, mostre os meus erros, mostre aonde eu estou falhando, porque quanto mais apontam o meu defeito, é onde eu vou trabalhar o meu defeito. Basta que um médium apresente faculdade um pouco ascendente para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere sua importância e se julgue como indispensável e que venha perdê-lo. É aquele médium que dentro da casa espírita todo mundo gosta de tomar passe com ele, então a fila dele é imensa. O outro não é, porque ele fala bonito, porque ele recebe os espíritos, ele é elogiado, o orgulho dele está inflamado. Então, é muito importante, cuidado. Muitas vezes é melhor ficar no anonimato, na sua simplicidade, fazer o seu trabalho sem ostentação. Enquanto o médium imperfeito se orgulha pelos nomes ilustres que vêm através da psicografia ou da psicofonia, frequentemente apócrifos, mentirosos, que assinam as comunicações por ele recebida ou falada e se considera intérprete privilegiado das potências celestes. Nós encontramos muitos médiuns que caíram na obsessão. O bom médium, ele nunca se crê assaz digno de tal favor. O seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. Modéstia, simplicidade. Julga-se feliz com a faculdade que possui, por não vanglória, mas por ser um meio de se tornar útil. Médium. A mediunidade é um dom de Deus nos dada, nos ofertada para a nossa própria libertação, para o nosso próprio crescimento, para a nossa evolução. Nós só podemos evoluir trabalhando, crescendo, estudando. E o Espiritismo vem nos mostrar as consequências. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, nos coloca Kardec. Em virtude do axioma, nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As verdades que o Espiritismo prega, sendo difundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas. Esses germes que, mediante estudo mais completo e mais atentas observações, conseguiram desenvolver. Então, a mediunidade aí está. Os espíritos, desde que o homem aqui está, Deus criou, Deus deu oportunidade nesse planeta Terra. Aí está. Os espíritos estão mostrando para todos nós as suas leis, a existência dos espíritos. O Espiritismo não descobriu, nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual no qual se acreditou em todos os tempos.
já existia há milênios, se não no planeta Terra, mas em outros orbes. Todavia, o Espiritismo prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-os dos preconceitos e de ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Ele vem tirar esse véu, ele vem mostrar a verdade. As leis de Deus aí estão. Se nós seguirmos os 10 mandamentos, as 10 leis da mediunidade, está ali no livro dos Espíritos. As 10 leis, e seguirmos e estudarmos, nós vamos nos libertar. Nós vamos sair desse plano terra de provas e expiações para um mundo de regeneração, para um mundo melhor, para um mundo equilibrado. E lembrando, médium, o bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Bons espíritos é só por eles assistido. Então, torne-se simpático aos espíritos, toque a sua luz, faça com que ela brilhe, faça com que as orientações dos benfeitores espirituais, as intuições, estude, médium, busque a sua libertação. Nós que estamos no segundo ciclo, nós dirigentes, temos que estarmos cientes de todos essas ações, de todos os atos dos espíritos. Nós temos que estarmos vigilantes, atentos, para não cairmos, para não falirmos nessa encarnação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus possa nos envolver, nos amparar, nos fortalecer, dando a cada um de nós luz no nosso caminho, orientação, que possamos sermos o bom médium, levarmos a orientação, levarmos a luz, sermos o semeador da boa nova. Que Deus nos abençoe agora e para todo sempre.